Fizeram gol no final numa cobrança de escanteio. O Roque Júnior entrou no primeiro. Mas o jogo de lançamento do Adriano foi com o Leão como técnico. Mas chegou a te dar problema na seleção, Leão? Vamos lá, Leão. O Leão já falou, olha lá. Tira eu daí, põe só o Adriano, põe o áudio. Tá chorando, hein? Será que se arrepende? Ecco il saluto per l'imperatore! Muito bom, muito bom. Só respeito. Gente, dá só uma olhada. Que saudade, né? Que saudade ele bom, né? Porque o Adriano jogava muito. Demais. Capaz, olha o Adriano, rapaz. É uma questão Além dele, de jogar, sabe por que ele era, além de jogar, era bom escalar? Porque ele passava pânico pro Beck. Ele era grande, forte, canhoto. É difícil de encontrar. Não tinha medo, né? Então ele rodava facilmente com o Beck. E por isso que ele foi escalado. Ele trabalhou contigo na seleção, Leão? Eu levei, porque ele tinha 18 anos de idade. Novinho, né? E é um garoto legal, era uma gente boa, bonzinho, tudo normal. Ele continua sendo um garoto legal. Esse é o problema. Ele não cresceu. Entendeu? Precisava crescer. Agora, aparentemente, olhando aí o Adriano, ele tá fininho, pô, tá magrinho. Mas o cara tá com sobretudo, com 4 brutos. Não, mas se ele tivesse... Peraí, o cara tá com quase uma burca ali, ó. Ele tem 4 jalecos. Inchado, você vê pelo rosto. 2 blusas. Mas todos, depois de jogar, passam a ficar... Concordo um pouquinho. Mas o Adriano não dá pra definir. É igual o Adriano. Por exemplo, teve Você já viu alguém gordo em Campos, do Jordão, na temporada? Todo mundo coberto com casaco. Não sabe o cara inchado. Não dá pra saber, tá com uma cara de Ele não tá. Ele é louco. Você tá antigo, você tá passando em Campo de Jordão. Não, eu passo lá, é muito caro pra mim. Ele vai no Baden-Baden. Eu adoro Monte Verde. Entre Campos do Jordão e Monte Verde, eu vou pro Esse Monte adrenalina Verde. pura. Réveillon ele já marcou em Serra Negra. Adoro Monte Verde, cara. Não, esse é adrenalina pura. Réveillon ele marcou em Serra Negra, Carnaval em Lindóia. Adoro Águas de Lindóia também. Sabe onde é que ele foi passar o... Agora, amanhã é o especial da vida do mano. É um homem do interior. É um homem do interior. Agora, é uma pena. Agora, é uma pena, né? Porque isso aí tudo foi uma questão, foi uma decisão pessoal do Adriano. Que deve ser respeitada. Ainda não queria que ele saísse. Ele resolveu parar. Lógico, tem que ser respeitado. Os caras julgam muito. Mas, gente, se o cara tá feliz assim... Mas a saída dele da Itália, Benja, foi também pelo falecimento do pai dele. O pai dele acabou falecendo muito com ele. E isso acabou mexendo demais. Não, o pai dele teve um problema... Não foi um... Não, o pai dele teve um tumor, se eu não me engano. Acho que não foi assassinado, não. Então, mas a morte do pai do Adriano mexeu demais com ele. E foi por isso que ele resolveu aí sair da Itália. E aí ele retornou ao Brasil e não teve o mesmo sucesso, cara. O que é uma pena, porque eu concordo com vocês. O Adriano, se ele tivesse juízo, tava jogando em alto nível até hoje. Porque pela característica que ele tem, cara. Não tem, Flavinho. O cara que jogou tudo pro alto da forma que Mas isso aí é uma questão subjetiva. É uma questão subjetiva. O que é juízo pra você pode não ser pra ele. O juízo pra ele pode ser parar de jogar futebol. O Nico Rosberg resolveu parar de correr de Fórmula 1. Então, você vai falar que ele pode ser campeão. É uma opção dele. Não tem juízo? Claro que tem. É uma opção dele. O cara sabe, cada um sabe o que faz da sua vida. Ele aparentemente está feliz, está bem. É um cara que acho que não tem problema de dinheiro, felizmente. E a gente tem que respeitar. Eu jamais vou julgar o Adriano pelo que ele... porque bebe, porque vai na favela, porque... Não, imagina, é uma opção de vida. Isso eu não julgo, mas eu julgo o fato dele ter parado de jogar, Flavinho. A gente às vezes mede, mede todo mundo por... Ele fez uma cirurgia de tendão muito grave, não conseguiu se recuperar. O Corinthians deu oportunidade a ele. O São Paulo deu oportunidade a ele. O Atlético Paranaense. Tudo que foi possível ele teve. O próprio Flamengo novamente. Atlético Paranaense. Então chegou um momento que eu acho que ele não estava aguentando jogar. E aí ele encerrou de vez. Leão, eu entrevistei o Eduardo Bandeira de Mello aqui com o Benja esse ano. E o Eduardo falou, vou contar um negócio que eu nunca contei para ninguém. Falou que acabando a Copa de 2014, o presidente do Flamengo, sem falar sequer para os filhos, que ele falou que tem 3 filhos, todos Flamengo doente, que ele foi até a casa do Adriano sozinho e fez uma proposta para o Adriano para ele voltar. Ele dava toda a estrutura do Flamengo, só que ele queria que o Adriano fizesse um tratamento psicológico. Psiquiátrico. Psiquiátrico. E o Adriano falou, muito obrigado, presidente, pelo convite, eu não preciso de tratamento, eu não quero, eu estou feliz. A laje para ele e os amigos é mais importante que qualquer outra coisa. Quando eu ainda jovem, começando no Palmeiras, eu era fã de um centroavante chamado Ademar Pantera. Opa! Como jogava bola. Eu vi ele no Masters. Chutava pra caramba, treinei com ele.
E ele, gordo, não, obeso, treinando no meio dos outros, ele era melhor que todos. Então, eu fui até o presidente do Palmeiras, pedi encarecidamente que se nós podíamos fazer um contrato com ele, porque nós iríamos precisar de um centroavante, estava ali o centroavante. Tudo bem. O presidente, inteligentemente, usando dos seus, né, como você diz, do seu intelecto, ele também consentiu. E eu fui até ele. Falei, olha, Pantera, assim, coloquei o que nós tínhamos combinado, você vem amanhã, a partir de amanhã cedo, você vai ficar aqui, nós vamos dar uma internada em você, tudo que todo mundo gostaria, né, de recuperação. Estou esperando ele até hoje voltar lá. Nunca mais apareceu. Ele foi trocado pelo César Maluco, não foi? Foi. Na época, né? Na época foi. Ele foi trocado pelo César Maluco do Flamengo. Ele foi pro Flamengo e o César veio pro Palmeiras. E os dois eram ótimos. Excelente. Os dois eram goleadores. Antes da gente falar do Palmeiras, nós vamos falar agora de dois possíveis, bem prováveis que o Palmeiras está contratando. Mas, curiosidade, você como jogador, quando você viu algum jogador, algum parceiro seu se perdendo, você chamava o cara, conversava como jogador, não, e como treinador? Se você via alguém que estava indo para um caminho meio errado, você chamava alguém no canto e dava uma... Lógico que tinha que chamar. Como jogador também? Ele não trabalha sozinho, ele faz parte de um grupo de trabalho, então nós temos que preocupar com os nossos companheiros, porque o problema dele é o problema nosso, porque senão o rendimento cai. E a gente sabia que às vezes não era problema dele, era a influência negativa que ele recebia de terceiros. Então nós tínhamos por obrigação de ajudá-lo, até um certo limite. A hora que o limite estourava também, aí que se dane, né? Porque também a gente não pode ficar lambendo toda hora, prejudicando toda hora. O seu limite tem data de validade. Como treinador, já teve algum caso perdido que você falou, chega, não aguento mais fulano de tal, não dá mais? Poderia ter virado tremendo jogador. Mas não dá, desisto, joguei a toalha. Dificilmente eu me recordo disso. Eu vou muito pelo contrário. Jogadores que estavam desacreditados e mortos, que nós acreditamos, e eles colaboraram maravilhosamente bem e se recuperaram. E alguns ainda estão jogando, viu? Alguns ainda estão jogando. Tem um jogador em especial... Deixa ele contar quem é o cara. Não, mas eu vou perguntar para ele. Não é só o cara, não. Tem vários. Não é que tem um que o Mano faz campanha para ele todo dia. Quem? Um jogador que te adora e sempre falou isso publicamente é o Diego Tardelli. E o Tardelli, eu ia falar bobagem, mas se eu voltasse a treinar, eu pediria o Tardelli. Viu? Joga muito. Sabe por quê? Nós tivemos uma empatia muito grande e ele acreditou no que eu disse e eu cumpri com o que eu disse para ele. Por que você disse na época para ele? Eu disse que se ele se virasse ao contrário, eu resolveria todos os problemas dele. E foi disso. E não foi só num time, não. Nós passamos o Tardelli por vários e ainda voltou depois na minha mão. Então, treinou ele no Atlético também, não? No Atlético eu levei. O lucro que ele deu pro Atlético, pô, é brincadeira. Se eu tivesse 1% na Portuguesa, estava resolvido o problema da Portuguesa, pô. Entendeu? Então, esses jogadores é que te enche de orgulho. Essas recuperações é que faz você se sentir bem. E completar algumas injustiças que ao longo de uma quantidade de anos sempre acontece. E você tem que entender também as injustiças e as ingratidões. E essas pessoas não são ingratas, são gratas há muito tempo. Toda vez que eu tenho o prazer de falar com o Grafite, parece que nós estamos revivendo. Ele fala, nossa, que saudade, hein, professor, daquele tempo. E eu também tenho saudade. É a mesma coisa que acontece com o Tardelli e muitos outros, que não tem nem nome igual a eles, mas que se recuperaram também. E isso